Lucas, capítulo 9, verso 51. Você está lá? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, completando-se os dias para a Assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. Repita assim comigo: seguir-te-ei por onde quer que fores. Repita com mais força. Você é crente mesmo? Seguir-te-ei por onde quer que você for. Aleluia. Glória a Deus. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou e disse, Deixe os mortos o enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de... Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto, útil para o reino de... Aleluia. Glória a Deus. Veja, o contexto aqui, a história toda que nós estamos lendo, ela vai se dar na última semana da vida de Jesus. Amém? Então veja, Jesus, ele morou durante toda a sua vida, todo o seu tempo, ele morou mais para o norte de Israel, mais para o lado norte de Israel, lá na região da Galileia. Mas pela profecia, a sua morte, a sua entrega, a sua crucificação, ela precisava acontecer no sul de Israel. Você está aí? Aonde? Lá em Jerusalém. Ou seja, aos arredores de Jerusalém, não necessariamente dentro da cidade, mas tinha que ser lá em Jerusalém. Então veja, a palavra vai dizer aqui que Jesus, entendendo que chegou o momento, que chegou o tempo de que ele precisava se entregar, que precisava cumprir o propósito que o Pai firmou sobre a vida dele, então ele toma a decisão de sair da região onde ele viveu a vida inteira, a região da Galileia. Lembram que daí ele foi para os lados de Tiro e Sidom, aí ele ele disse para a mulher cananeia lá que fosse feito para a vida dela conforme ela quisesse, aí a filha da mulher cananeia ficou sã. Tem toda essa história que ele sempre andou naquelas redondezas. Mas no momento em que ele tem essa decisão, que ele tem a decisão não, mas que ele entende que chegou o momento de cumprir o propósito ao qual ele veio para a terra, que era de se entregar, então ele toma a decisão de descer para Jerusalém. E esse relato vai contar a história dele descendo para Jerusalém, indo ao encontro da sua morte, ou seja, indo ao encontro do cumprimento final do seu propósito. Você está aí? E aí o que acontece? No meio do caminho desse propósito, ele tem que passar pelos samaritanos. Tem que passar pela uma vila cheia de samaritanos. Por quê? Porque da Galileia até Jerusalém, existe uma certa distância que nos dias atuais não é tão complicada de se fazer, porque nós andamos de carro. Amém? Mas nos dias de Jesus, eles andavam a pé. Então, eles tinham que necessariamente pousar, dormir no meio do caminho, em algum lugar. Amém? Para poder seguir e dar sequência na estrada a qual estavam andando. Então, Jesus manda os seus discípulos à frente dele,
pedindo para que eles arrumassem pousada, arrumassem pouso, arrumassem um lugar para onde ele pudesse estar indo dormir. E os discípulos vão à frente, passam na vila dos samaritanos, e os samaritanos não querem recebê-lo. Não recebem ele. Não aceitam que ele passe por ali, ninguém dá pousada para ele. Você está aí? Então, os discípulos arrumam outro lugar, para que ele possa estar dormindo. Então eles passam a noite, e no outro dia eles seguem o caminho, dão sequência na jornada a qual eles têm que fazer. Aí acontece o ponto em que eles chegam justamente no versículo 57, aonde eles passam ali pelo verso 57, que aconteceu de indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que... Olha só, que interessante. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Aí Jesus vai dizer algo para ele muito interessante, que nos dias atuais as pessoas usam muito isso para dizer, porque Jesus não tinha casa, porque Jesus não tinha morada. Irmãos, Jesus tinha casa. Amém? A Bíblia prova isso. Amém? Olha, ele tinha várias casas, várias, não só uma. Várias casas. A mais visível que nós temos a certeza, a confiança que Jesus tinha casa, é a casa que ele tinha em Cafarnaum. Isso é muito óbvio, muito claro na palavra. Amém? Então, veja, essa pregação de que Jesus não tinha morada, não tinha casa, que Jesus não tinha lar, isso não serve. Não é verdade, não é real. Você está aí? Mas então o que passou que Jesus estava querendo dizer para o homem? Olha ali. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a... Veja só, o que Jesus está querendo falar com ele ali? Jesus está querendo dizer para ele assim, ó, tem certeza? Tem garantia que você realmente quer me seguir? Por quê? Porque, olha, andar comigo não é fácil. Caminhar comigo não é algo simples. Me seguir não é tão simples. Você está aí? Hã? Você está entendendo ou não? Hã? Olha, provavelmente, por você tomar a decisão de caminhar comigo, você não vai ser acolhido por algumas pessoas. Algumas pessoas vão te rejeitar. Algumas pessoas vão zombar de você. Algumas pessoas vão te caluniar só porque você quer me seguir. Se você me seguir, é provável que você vá em lugares e eles te rejeitem. Se você me seguir, é provável que você vá em lugares, em ambientes, em que você será deixado de lado, só porque você é cristão, só porque você é um seguidor de Cristo. Você está aí? É isso que Jesus está dizendo para esse homem. Você tem certeza? Você tem confiança e garantia que você realmente quer me seguir? Que você quer vir atrás de mim? Que você quer andar comigo? Você vai ser rejeitado. Olha, provavelmente as pessoas não vão te aceitar no meio delas. Elas vão zombar de você. Por isso que andar com Jesus precisa ser uma decisão muito firmada, irmãos. Porque andar com Jesus, muitas vezes, é tomar a decisão de ser rejeitado por pessoas. Andar com Jesus é para quem está decidido. Não é para qualquer um. E deixa eu dizer para você, eu não estou falando de salvação. Amém? Porque ser salvo por Jesus, você precisa apenas crer e confessar. Nós falamos disso algumas semanas atrás. Quando Jesus vem para mim, eu creio, confesso e recebo a Ele. Mas nós estamos falando agora do momento em que
Jesus está passando por esse homem, e esse homem diz que vai segui-lo. E Jesus está dizendo para ele que não é tão simples. Por quê? Porque para seguir Jesus é necessário renúncia. Você está aí? Repita assim comigo. Para seguir com Jesus, para andar com Jesus, exige de mim renúncia. E todos nós seremos em algum momento das nossas vidas colocados em situações em que nós vamos necessariamente ter que tomar uma decisão, fazer alguma escolha entre Jesus e as coisas a qual nós estamos vivendo ou tendo que passar. Todos nós vamos passar por isso. Não existe quem não vá passar por isso. Só não vai passar quem não quer ser seguidor de Jesus. Mas todos aqueles que tomam a decisão de querer ser seguidor de Cristo, de querer andar com Cristo, em algum momento da sua vida vai passar, ou até mesmo já passou pela situação de ter que fazer uma escolha, de ter que tomar uma decisão. Ou eu vou com as coisas de Cristo, ou eu vou com as coisas que eu estou querendo. Você está aí? Por exemplo, olha o que Jesus está falando para esse homem. Você mesmo quer andar comigo mesmo? Você está disposto a ser rejeitado? Está disposto que as pessoas comecem a virar a cara para você? Está disposto que as pessoas comecem a tirar sarro de você? Você está disposto a não ser mais convidado para as festinhas? Não, é crente. Não convida não, porque só vai atrapalhar a festa. Você está disposto a ser rejeitado, a pagar esse preço para andar comigo? É isso que Jesus está dizendo aqui para esse homem. Veja, Jesus está dizendo assim para ele, meu querido, se você andar comigo, você não vai mais ser tão popular. Você vai ser rejeitado. Você está aí? E o mais interessante é que, nos últimos tempos, muitas pessoas têm vindo para a igreja justamente pelo contrário, por fama, para alcançar fama. Tem pessoas que têm usado a igreja para alcançar alguma fama em sua vida. Tudo isso é uma distorção daquilo que nós precisamos ser em Cristo. Por quê? Porque tem se vivido um evangelho deturpado, um evangelho mentiroso, um evangelho ao qual não é mais seguir a Cristo. E sim, eu estou aqui e Cristo precisa vir até mim e fazer tudo em minha vida. E eu só quero ser abençoado. Mudou-se o paradigma das coisas, mudou-se a pregação, mudou-se o evangelho. E aí Paulo vai dizer assim, se alguém pregar outro evangelho, que não seja o qual nós já pregamos para vocês, seja o quê? Anátema, maldito. Presta atenção que muitas coisas nós temos vivido nos dias atuais. Porque para ser discípulo de Jesus, eu posso ser discípulo de igreja, eu posso ser membro de igreja, eu posso ser qualquer outra coisa, do jeito que eu quiser viver. Mas para ser um discípulo de Jesus, segundo o propósito que o próprio Jesus disse, segundo a forma ao qual o próprio Jesus disse, eu preciso estar disposto a pagar um preço. Você está aí? E na maioria das vezes, é um preço das pessoas olharem para você e elas não te receberem. Elas não te aceitarem. É um preço exatamente de as pessoas olharem para você, esse aí é da turma de Jesus. Ou como nós conhecemos nos dias atuais, esse aí é crente. Tantos amigos que tínhamos, tantos colegas que tínhamos, tantas festas, éramos os primeiros às vezes a ser convidado, tem algumas pessoas que sem eles a festa não acontecia, sem eles não tinha festa, porque eles eram, aí quando se converte ele perde tudo,
quando ele toma a decisão de seguir a Cristo, as pessoas literalmente esquecem deles. E o interessante é que as festas continuam sendo vivas, as festas continuam lá com outra pessoa animando a festa, porque ele não é mais o animador, porque ele não vai lá, ele só vai atrapalhar agora. Porque o que vai sair da boca dele não interessa para as pessoas. Você está aí? O que ele tem para falar, o que ele tem para dizer, não anima mais a vida das pessoas. Por quê? Porque ele tomou uma decisão na vida dele, de renunciar às coisas deste mundo, os prazeres deste mundo, renunciar todas as coisas para seguir a Cristo. Você está entendendo? Está mesmo? Nós precisamos entender nessa noite que andar com Jesus é necessariamente escolher uma vida de renúncia. Não existe possibilidade de você querer ser bonzinho com as pessoas, de você querer ser popular com as pessoas, de você querer ser amigável e ainda assim ser discípulo de Cristo. Pastor, então eu vou ser ruim? Não é isso que eu estou querendo dizer. É que você não vai mais botar uma carapuça para agradá-las. Você é você. E você, sendo você, coisas que você passava por cima antes por causa delas, você agora, por causa de Cristo, que é primeiro em sua vida, você decide que não vale mais a pena passar por cima. E muitas vezes nós nos tornamos desagradáveis. Porque são piadinhas que a gente não aceita mais. São brincadeiras que às vezes a gente não aceita mais. Apesar de que nós sabemos contar piada, sabemos brincar, sabemos ser felizes, sabemos fazer tudo isso. Mas o que o mundo oferece não é o que nós temos. O que o mundo oferece é o que nós rejeitamos para poder seguir a Cristo. Você está entendendo? Por isso que Jesus está sendo muito claro com esse rapaz. Ele está sendo muito objetivo com esse cara. Você precisa tomar uma decisão, ele está dizendo. Tem certeza que você quer me seguir? Você tem certeza que você quer seguir Cristo nessa noite? Você tem certeza disso? Você tem confiança? Você tem garantia que realmente vale a pena pagar o preço por causa de Cristo? Veja, aí, depois dele falar isso, esse homem sai de cena. Não sei se foi seguir ele ou não, mas vai passar por ele, por Cristo, outro rapaz. E ele vai dizer assim, segue-me. O rapaz passa por ele, e ele diz o quê? Segue-me. Veja, olha a direção, que interessante. Você que tem estado aqui, que nós temos ministrado essa mesma palavra faz algum tempo, essa mesma circunstância. Jesus foi até ele. Quando Jesus chegou nele, Jesus disse o que para ele? Segue-me. Lembram disso? Você lembra disso? Jesus vem para nós sempre. Vem para fazer morada. Mas ele diz, daquele dia em diante, quando ele faz morada, ele vem dizer, agora você precisa me seguir. Aí interessante é a resposta que vai dizer assim, mas ele respondeu, Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Deixa eu primeiro enterrar meu pai, antes de te seguir. Depois eu vou te seguir. Aí Jesus diz o que para ele? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Tu vem comigo. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vem e me segue. Presta atenção. Aí ele disse, como é que é, Senhor? Você está querendo dizer que eu preciso abrir mão de enterrar o meu pai para poder te seguir? É. Quer dizer que eu tenho que escolher entre eu enterrar o meu pai e te seguir? É. Por quê? Por quê, pastor? Porque seguir Jesus exige renúncia. Você está aí? Olha para mim.
O caso desse irmão aqui, dessa pessoa, é muito sério. Ele está falando de enterrar o próprio pai. E mesmo assim, Jesus está dizendo para ele: deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas você vem e me segue. Agora, tem tanta gente que não tem trocado Jesus por enterrar os seus pais, mas tem trocado Jesus por um emprego. Irmão, por que você não segue Jesus? Por causa do meu emprego, pastor. O meu emprego me consome muito. O meu emprego, ele tira o meu tempo. Eu não tenho tempo, pastor, por causa que o meu emprego... Tem muitas pessoas, nos dias atuais, que não seguem a Cristo, que não estão caminhando com Cristo, que não estão andando nos caminhos de Cristo, por causa dos seus empregos. Por causa dos seus trabalhos. Aí você está lá dizendo que entre o seu emprego e Jesus, você escolhe o seu emprego. Ah, pastor, mas Jesus é Jesus. Esse é um engano do evangelho que nos foi ensinado. De que ele vai aceitar tudo o que nós tomamos de decisão. É porque nós não entendemos o que a palavra fala quando ela nos ensina a ser servos de Cristo. Você está aí? Você sabe o que é um servo? Segundo a palavra, servo é escravo. Porque a palavra grega usada ali tem o sentido de escravo. Quando você entendeu e decidiu que você vai ser servo de Cristo, você vai segui-lo, você não tem mais direito nenhum, você precisa fazer a vontade dele. Não é mais a sua vontade que prevalece, não é mais o seu desejo que prevalece, é aquilo que Cristo disse para você fazer. Mas pastor, o senhor está dizendo então que entre o meu emprego e Cristo eu preciso tomar a decisão por Cristo e eu vou perder meu emprego, se necessário for. Que isso, pastor, que o senhor está dizendo? Eu estou te dizendo o que a palavra ensina, meu irmão. Mas Deus quer que eu passe necessidade? Não, jamais. Deus disse em toda a sua palavra, Jesus falou, que Ele sempre vai nos sustentar. A questão é que todas as vezes que precisamos tomar uma decisão, que precisamos fazer um cumprimento, em que precisamos decidir, eu vou seguir a Cristo, eu vou andar nos caminhos de Cristo, ou eu vou seguir no meu emprego, eu vou seguir em outra circunstância, nós não decidimos por Cristo, porque Cristo vai nos entender, nós seguimos por esse caminho. Você está aí? O que acontece? Eu estou sendo qualquer coisa nesse momento, menos um discípulo de Jesus. Qualquer coisa. Por quê? Porque seguir o caminho de Cristo é ser servo dele. É Ele estar em primeiro lugar. É Ele estar em minha vida em todo momento que tiver que tomar uma decisão difícil, ao qual Ele está participante, ao qual Ele é a jogada, aonde Cristo ou o meu emprego, Cristo ou meu emprego. Quem precisa ser primeiro? Cristo. Você está aí? Pastor, então o senhor está dizendo que eu preciso abrir mão do meu emprego? Não, irmão. Não só do emprego. É do emprego, é da casa, é da família. Se precisar dos filhos, sabe? De tudo você precisa abrir mão. Porque Jesus precisa vir em primeiro lugar na sua vida. Você está aí? É uma questão de decisão, é uma questão de escolha e principalmente é uma questão de prioridade nas nossas vidas. Renúncia, esse é um preço para poder seguir a Cristo. Você está me entendendo? Quais são as desculpas que você tem dado, meu irmão, para não seguir Jesus? Quais as desculpas? Veja, nós somos uma igreja em célula. E como igreja em célula, nós temos lugar para todo mundo trabalhar. Lugar onde as pessoas estão sendo participantes e ativos na obra do Senhor.
O nosso ministério, pelo fato de ser em célula, não é algo em que só eu trabalho, mas sim, junto comigo, há um conglomerado de pessoas disponíveis para trabalhar. Só que veja, mesmo nesse entendimento, mesmo nesse cumprimento, é uma grande minoria das pessoas em nosso meio que hoje tomou uma decisão por isso. Que tem tomado uma decisão de seguir a Jesus, de dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, estou disponível para a sua obra, eu estou seguindo Jesus, eu estou tomando a decisão de colocá-lo em primeiro lugar em minha vida. É uma minoria das pessoas. Você está aí? É interessante isso. Sabe por quê? Porque cada um está dizendo assim, ó, eu tenho o que fazer, pastor, eu tenho outras coisas, eu tenho a minha família para cuidar, eu tenho a minha casa para cuidar. Eu ouvi muito isso. O interessante, né? Eu vou morar dentro da igreja agora, pastor. Não é dentro da igreja, é ser igreja. Você está aí? Mas é cada desculpa. Deixa eu dizer para você, Deus deu 24 horas para todos nós. As mesmas 24 horas que eu tenho, você tem. Todo o tempo que eu tenho é o mesmo que você tem. A questão está agora, é nas renúncias, decisões, propósitos que eu coloco em minha vida para viver para Cristo. Deixa eu contar algo para você que eu acho, não sei se já te contaram. O Senhor não nos formou para viver aqui dentro desse lugar no domingos. Na igreja primitiva isso aqui nem existia. Isso aqui foi algo que foi sendo aprimorado e incluindo dentro da igreja no período muito posterior. Esse aqui não é o padrão de ser igreja. Nós podemos continuar sendo igreja com as portas aqui fechadas, se entendermos o propósito ao qual nós fomos chamados para ser. Por isso que tem muitas igrejas hoje desesperadas com a pandemia. Por quê? Porque deu a ordem para fechar as portas, eles estão desesperados, porque ninguém mais sabe o que fazer. É literalmente como ovelhas sem pastor. Por quê? Porque o pastor está dentro da igreja direcionando elas. Fechou a porta, o pastor não consegue mais direcionar elas. Mas quando você entende a prioridade de servir a Cristo, você sabe a quem você serve, você sabe a quem você segue, mesmo que a porta esteja fechada, você não abandona o seu propósito. E ninguém nos impede de ir nas casas e continuar pregando o evangelho. Por quê? Porque se nos proibirem, nós vamos escondido. De casa em casa, de lar em lar. Não, na minha casa eu não quero mais. Tudo bem. Você não entendeu o propósito? Tudo bem. Nós vamos para outra casa, porque o Senhor tem aberto casas. Foi assim que a igreja primitiva abriu e iniciou. Você está entendendo? E quando fecharam as portas conosco aqui ano passado, a gente não se desesperou. Porque a obra do Senhor continuou sendo viva. E quero dizer para você, foi o momento que nós mais crescemos como igreja. Por quê? Porque as células nas casas não vão parar. Não para. E ali nós estamos sendo igreja. Nós estamos vivendo como igreja. Nós estamos crescendo, multiplicando, dando frutos. E assim nós vamos cumprindo a obra do Senhor. Você está aí? Você está entendendo? E o Senhor te chamou simplesmente não para ir lá ouvir uma palavra. O Senhor está te chamando para ser alguém participante ativo nisso. Tudo o que eu tenho falado para você nesses dias, eu creio que você tem entendido que não vai atrapalhar a sua salvação. Que a sua salvação está em Cristo e Cristo guarda e Ele não vai nos perder. Mesmo que você não decida não fazer, mesmo que você decida viver a sua própria vida, mesmo que você decida fazer as suas escolhas, isso não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar nem a bondade de Deus para você, não vai atrapalhar nem a bênção de Deus para você, porque Ele é gracioso, Ele é bondoso, Ele vai continuar te abençoando e entregando a sua bondade. Mas veja, Ele deixou um propósito para você cumprir.
Ele nos deixou um propósito definido para que cumpramos. E o maior desejo de Cristo é que eu e você cumpramos tudo aquilo que Ele definiu para nós, renunciando a tudo em nossas vidas para que possamos segui-lo. Você está entendendo? Andar com Ele, andar nos passos dEle. É ter gente que está tendo coragem de renunciar coisas dessa vida para poder andar com Jesus, para ser como Jesus, para seguir os passos de Jesus. Eu vejo muito isso na minha vida. Para poder dar a aula que eu dei ontem, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Eu tive que abrir mão de tempo com a minha família. Eu tive que abrir mão de tempo com a minha esposa, de estar com ela. Eu tive que abrir muito tempo da minha vida para me preparar e poder dar uma aula aqui ontem. Porque eu entendo que o Senhor me chamou para poder ensinar. E como Ele me chamou, eu preciso me organizar nisso para poder ensinar às pessoas aquilo que Ele quer. E não só para a aula de ontem, mas para todas as decisões que eu tenho tomado em Cristo, eu tenho que fazer alguma renúncia em minha vida. Eu já tive que vir para a celebração e sair da celebração e ir para o hospital. Mas eu não deixei de vir para a celebração. Não é porque eu não confio na vida dos discípulos, não é porque eu não confio que ninguém... Não, eu tenho certeza que se hoje eu faltar, a celebração vai acontecer aqui. Porque eu tenho feito discípulos. Mas é porque eu sei de onde eu tenho que estar, eu sei o propósito ao qual o Senhor me chamou, eu sei a importância de onde eu tenho que estar. Você está entendendo? Essas são as escolhas, as renúncias, as decisões que nós precisamos tomar. E aí tem um terceiro na jogada aqui que ele vai dizer assim, ó. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Aí Jesus diz assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é útil para o reino de Deus. Olha aí. Veja, temos muitas vidas hoje que estão sendo inúteis na obra do Senhor. Por isso que Jesus disse assim para os seus discípulos num dado momento: olha, vocês precisam orar ao Pai, para que o Pai envie lá trabalhadores para a seara, porque a seara está pronta, mas os ceifeiros são poucos. Por quê? Porque tem muita gente em nosso meio que tomou a decisão de não fazer nada, que tomou a decisão de não trabalhar, que tomou a decisão de não contribuir, que tomou a decisão de não querer nada com o Evangelho. Você está aí? Por isso que aquele que pôr a mão no arado, olha para trás, é inútil. E hoje, os dias atuais, nós temos vivido um evangelho onde as pessoas estão muito orgulhosas. Não é bem essa palavra, mas onde as pessoas só pensam em si mesmas. E até para ir para a igreja, ela pensa, porque eu vou para a igreja porque eu vou ser abençoado, porque o Senhor vai me abençoar, porque o Senhor vai me dar. O Senhor tem tudo para me dar, e o Senhor tem mesmo, não estou dizendo que o Senhor não tem. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é muito mais do que eu ser abençoado, do que eu só pensar em mim. O Evangelho é comunhão, o Evangelho é compartilhar, o Evangelho é viver juntos, unidos como uma igreja. Ele é muito mais do que eu só pensar em mim, do que eu só pensar. E se pararmos para analisar, esse tem sido o Evangelho, onde nós temos sido preocupados com a nossa própria vida.
E muito erro vem das pessoas que estão aqui em cima anunciando, com certeza. Porque a maior parte das pregações atuais é assim: o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te dar. Sabe, são muitas coisas para que nós estejamos envolvidos com as coisas desta terra. Não se fala mais acerca das coisas eternas, das coisas que têm prioridade, das coisas que são verdadeiras, mas se fala somente das coisas temporárias, das coisas que são corruptíveis, das coisas que têm fim, das coisas que são boas para mim hoje, mas que amanhã não servem para nada. Essa tem sido a pregação, para encher o coração das pessoas de coisas boas. Irmão, o Senhor me chamou para algo maior. Não adianta eu ficar aqui enchendo linguiça para você de mais do mesmo, porque o Senhor vai te abençoar. Sua palavra diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Você já é abençoado. Você já é rico. Mas as pessoas querem mais riqueza, querem mais para si, querem mais para si. Eu quero mais. Por quê? Porque quando eu tenho mais, eu estou demonstrando que o Senhor é comigo. Mas veja bem, quando você chegar diante do Senhor, o Senhor não vai te perguntar por nada dos teus bens que você teve nessa terra. Ele simplesmente vai te perguntar: cadê os teus frutos? Só isso que Ele vai te perguntar. Você precisa entender que o Senhor nos dá coisas, amém? O Senhor nos abençoa, amém? Você tem convicção disso? Você tem convicção de que o Senhor é o abençoador da sua vida? Mas tudo o que o Senhor nos dá, Ele nos dá por um propósito. Tudo que o Senhor faz em nossas vidas, Ele faz por um propósito. De que nós possamos cumprir sobre essa terra aquilo ao qual Ele nos chamou para fazer. É dinheiro que Ele tem me dado, é riquezas que Ele tem me dado, é grandezas que Ele tem me dado, é para contribuir em favor da sua igreja. E o mais interessante, quem entende isso, quanto mais entrega, quanto mais dá, mais o Senhor deixa essas pessoas ricas. É incrível. Só que daí nós olhamos e achamos que é para todos. Aí eu também quero, só que não dá nunca nada. Só quer receber. Nunca dá nada. Nunca ajuda o irmão, nunca ajuda ninguém, nunca ajuda o necessitado, nunca contribui na vida de ninguém. Mas eu também quero ser igual o irmão, pastor. O irmão aí é visível que... Pois é, mas você sabe o que o irmão tem feito para viver o que o Senhor tem entregue na vida dele? Uma coisa que eu aprendi, as pessoas querem o que eu tenho, mas não querem sofrer pelo que eu sofri para receber o que eu tenho. Nós somos chamados para uma obra que exige renúncia, decisão, escolha. Você quer ver? Abre a sua Bíblia comigo lá no capítulo 14. Você está em Lucas ainda? Capítulo 14. Verso 25 em seguir. Você está lá? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Lucas 14, 25, amém? Olha o que Jesus está dizendo. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu? Olha ali. Se alguém vier a mim, se alguém vier a me seguir e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu? Pastor,
Você está querendo dizer que Jesus está dizendo que eu preciso abrir mão da minha família? Não. Jesus não está ensinando nós a abrirmos mão da nossa família. Muito pelo contrário, Jesus nos ensina a cuidar da nossa família. Você está aí? Mas, se a minha família ficar no caminho entre eu e Jesus, eu preciso escolher por Cristo. Você está entendendo? Presta atenção. Todas as vezes em que eu precisar decidir entre algo com a minha família e Jesus, para que eu seja discípulo dele, a minha escolha precisa ser ele. Ah, pastor, eu amo mais a minha família. E o Deus é um Deus de família. Então ele jamais vai fazer isso comigo. Quem está falando isso para nós? Não vem discutir comigo. Vai falar com Jesus. Existem pessoas que estão na igreja e não tomam algumas decisões dentro da igreja por causa da família. Ah, se eu me batizar, o que os meus irmãos vão dizer? O que a minha família vai dizer? O que os meus parentes vão dizer? Eu não sei o que eles vão dizer. Agora, Cristo está dizendo que você não é dele. Eu não sei o que a sua família vai dizer porque você está decidindo segurar algo que o Senhor disse que você precisa fazer para seguir a Ele. Você está dizendo que você não quer porque mais importante para você é o que a sua família pensa. Aí não sou eu que estou dizendo. Jesus está dizendo que não pode ser discípulo dele. Você pode ser um membro de igreja, você pode ser um discípulo de pastor, você pode ser um discípulo de um líder, você pode ser até um líder de célula no nosso meio, nesse caso não. Mas você pode ser qualquer coisa aqui nesse lugar, menos discípulo de Cristo. Você está entendendo? E olha, o Senhor é hábil em nos colocar em circunstâncias e situações para que nós precisamos tomar uma decisão aqui. Apesar de que no nosso meio, isso é algo que, vamos ser sinceros, é irrisório. Porque a nossa família normalmente não vai contra aquilo que nós cremos e aquilo que nós vivemos em Cristo. Normalmente ela não vai contra. São poucas pessoas que vão precisar tomar uma decisão dessa. Mas todas as vezes que tivermos essa barreira, nós precisamos entender que a nossa decisão precisa ser: eu preciso fazer a vontade dele. E não a vontade daquele. Olha, Jesus é muito claro. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus é muito claro aqui. Se você não aborrecer seu pai, mãe, filhos, mulher, marido também, né? Irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Ah, pastor, eu não concordo com isso. Meu irmão, vai falar com Deus. Não comigo. E tem uma turma aí que está ensinando ao contrário à palavra de Deus. E que tem sido disseminado fortemente no nosso meio como sendo correto. Primeiro, pastor, primeiro Deus, depois família e depois a sua obra. Aí a minha pergunta para você nessa noite é: onde é que está isso na Bíblia? E isso é o que mais tem se anunciado nos dias atuais. Primeiro é Deus, depois a minha família e depois a sua obra. Meu irmão, não existe possibilidade de você servir a Deus sem fazer a obra dele. Não existe possibilidade alguma de você verdadeiramente seguir a Cristo, de Ele estar em primeiro lugar em sua vida e a obra dele não ser participante na sua vida.
Porque o Senhor não desvincula a sua obra de nós adorarmos a Ele. Porque por muito falar, tem muita gente dizendo que ama o Senhor, mas nós amamos a Deus quando nós nos entregamos a Ele e fazemos a vontade dEle. Não é pelo falar, porque se fosse pelo falar, os mudos nunca iriam adorar a Deus. Parece brincadeira o que eu falei, mas é uma seriedade. Mas a Bíblia fala que os animais, as árvores, as flores, tudo isso adora o Senhor. Como é que eles adoram? Quando eles tomam a atitude, fazendo aquilo ao qual eles foram propostos para fazer na criação. Quando a árvore dá os seus frutos no momento exato ao qual ela foi determinada para dar, quando as flores florescem no momento, na época que ela tem que dar, tudo isso ela está declarando que Deus é Senhor. Você está entendendo? Como é que nós declaramos que Deus é nosso Senhor? Quando nós começamos a cumprir a sua vontade. Não é porque nós dissemos que Deus é meu Senhor, não é porque eu digo que eu o amo, mas é quando eu decido, quando eu tomo a decisão de renunciar à minha vida para começar a viver a vida dele. Você está compreendendo? Você está entendendo mesmo? Hã? É interessante isso, irmão. A importância de nós fazermos escolhas, de entendermos a importância de que o Senhor e a sua obra é mais importante em minha vida. É renúncia, é escolha, é decisão, é entender que eu tenho propósito, que o Senhor me chamou para uma obra e eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui para a sua obra, cumpra em mim o teu querer. Só que nos acostumamos com o evangelho engodado, um evangelho que só engorda as nossas vidas, que não nos faz viver para Ele, que nos faz querer só para nós, que nos faz olhar somente para nós, só para as nossas vidas. Nos acostumamos porque é esse o evangelho que tem crescido disseminado, é o evangelho do mistério da iniquidade, é o evangelho do iníquo que tem se ministrado e manifestado em nosso meio nos dias atuais, mas é Ele que tem sido grandioso. Por quê? Porque Ele aumenta o meu ego. Ele eleva a minha vida, Ele me faz pensar em mim, Ele me faz só eu querer ser abençoado. E por aquilo que eu estou ganhando, nessas coisas dessa terra, eu mostro que eu sou do Senhor. Mas não é isso que o Senhor nos chamou para viver, meu irmão. O Senhor nos chamou para viver muito mais. Quero encerrar mostrando para você um último texto. Filipenses capítulo 3. Olha que interessante o que Paulo escreve à igreja de Filipos. Verso 17 a seguir. Você está lá? Olha só o que Paulo vai dizer. Irmãos, sede meus imitadores e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de... Presta atenção. Olha só, Paulo está dizendo assim para ele, irmãos, sejam meus imitadores. Cuidado, para que o exemplo de vocês não venha a enganar as pessoas, mas sim andem conforme eu tenho andado. Porque tem muitos aí, que eu já disse para vocês em outras oportunidades, e estou dizendo agora, chorando para vocês, chorando, Paulo está dizendo, eles são inimigos da cruz de Cristo. Irmão, ele não está falando de ímpio, ele não está falando de pessoa que não é crente. Sabe quem é o inimigo da cruz de Cristo aqui? É crente. Sabe quem é? Ele vai dizer ali no verso 19, ali, ó,
cujo fim é a perdição, cujo Deus é o... Só pensa em si. Só quer saber de si. Se ele está bom, tá bem, está tudo bom. E Deus é com ele. O Deus dele é ele mesmo, na verdade. É do nosso meio, mas ele não pensa em nós. E cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas dessa terra. Só pensa em angariar coisas para essa terra. Já na igreja de Filipos, lá no primeiro século da igreja, na primeira parte da igreja, já existia irmãos assim. Você imagina como não tem hoje? São Deus no seu próprio ventre. Só olham para as coisas terrenas. Só olham para as coisas dessa terra. Não têm preocupação com as coisas eternas. Eles são inimigos da cruz. Eu não sei o que você pensa a respeito disso. Mas, quando eu entendo tudo o que o Senhor tem ministrado, tudo que o Senhor tem nos ensinado, a aula de ontem, a expectativa de que Jesus está vindo, de que Ele vai descer do céu com a nova Jerusalém, e de que eu posso ser participante daquilo, e que essa participação minha lá nesse momento é para a eternidade, de que hoje eu posso estar escolhendo, tomando a decisão de que amanhã ser participante com o Cristo do seu reino, de fazer a escolha hoje, a decisão hoje, de renunciar às coisas dessa terra, de renunciar aos prazeres da minha vida, de renunciar necessário for, se necessário for, até mesmo as coisas da minha própria família, para poder angariar vidas para Cristo, para poder andar com Cristo, para poder seguir a Cristo, para fazer a sua vontade. Eu não sei você, mas eu não consigo agradar as coisas do meu ego. E eu entrego tudo que for na minha vida necessário, para que eu continue vivendo no propósito do Senhor. Nada me impede de cumprir a sua vontade, porque eu olho para esse dia que vai chegar com uma convicção bíblica de que está vindo, de que está próximo, de que qualquer momento Jesus está vindo buscar os seus vencedores, está vindo raptar os vencedores, tirar um pequeno povo dessa terra. Eu quero ir junto. Por isso que, como Paulo diz, por isso que eu não coloco empecilhos ao Evangelho, eu não coloco dificuldades no Evangelho, muito pelo contrário, eu tomo a decisão de viver o Evangelho, eu tomo a decisão de andar segundo a ordem que Deus me deu, sabe? Eu não procuro mais condições, regras, dificuldades, mas eu quero cumprir a sua verdade. Porque vai chegar um dia que Ele vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, vem para cá agora que eu vou te colocar no muito. Vai chegar esse dia, está chegando esse dia, está próximo, mas enquanto ele não vem, enquanto eu habito nessa terra, eu preciso habitar como forasteiro dessa terra. E não um participante dela querendo o melhor dela para a minha vida, mas entendendo que a minha vida não é aqui, a minha vida é com o Senhor. E hoje Ele me chamou para uma obra. E ninguém me impede de fazer essa obra. É isso que precisa estar no meu coração. Nada pode me impedir de cumprir a vontade do Senhor. Você está entendendo? Repita assim comigo: renúncia. 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 O preço necessário para eu seguir a Cristo. Você toma a decisão nessa noite? Se coloque de pé.